Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tecnologia Livre Acesso. A partir de hoje eu vou começar a gravar alguns vídeos sobre desenvolvimentos para SAP Business One. O meu nome é Noellen, eu trabalho como desenvolvedora numa consultoria e embora eu também esteja aprendendo todos os dias, ganhando experiência, eu sei que para quem tem interesse em entrar na área ou quem está começando, nem sempre é fácil encontrar informações por aí. Então, por conta disso, eu vou começar a gravar alguns vídeos falando sobre desenvolvimento de add-ons para B1. Nesse vídeo aqui, nós vamos abordar a criação de um add-on que faça a validação de informações em um formulário de sistema. Mas a forma que eu vou apresentar não é a única forma que existe de se fazer. Então, na verdade, esse assunto vai ser dividido em 3 vídeos, porque eu vou demonstrar 3 formas de fazer a mesma funcionalidade. O primeiro vídeo vai ser uma validação utilizando o B1 Studio. O segundo vídeo será uma validação sem o B1 Studio. E no terceiro vídeo será uma demonstração com o uso de transactions. E para quem já segue o canal ou já conhece os vídeos, sabe que eu gosto de ir direto ao ponto, sem enrolação. Então, primeiramente, vamos entender o processo, qual é o formulário que nós vamos customizar e depois, realmente, colocar a mão na massa, beleza? Então, é o seguinte, eu já estou aqui com o meu SAP aberto, nós vamos utilizar a tela de lançamento contábil manual. O SAP ele é um sistema contábil. Eu acho que esse é um dos pontos mais positivos do SAP, porque as transações são registradas aqui na tela de lançamento contábil e fica bem fácil dos usuários analisarem e fazerem os lançamentos necessários, beleza? Aqui eu não vou me importar com o tipo de conta que eu estou colocando, tá bom? Eu só vou me importar com a trava em si. Então, só para fazer um teste, eu vou informar aqui uma conta qualquer, vou colocar o valor e a nossa validação será o seguinte: se a conta contábil de qualquer uma das linhas começar com 4, é obrigatório que tenha o projeto, aqui na coluna projeto em formato. Não deve passar, não deve gravar informações de linha com conta contábil que começa igual a 4 sem o projeto. Beleza? Como eu não tenho nenhuma validação nesse momento, quando a gente clica aqui em adicionar, ele deixa adicionar normalmente. Só que é isso que a gente vai customizar, ok? Então vamos lá. Antes de efetivamente colocarmos a mão na massa, é importante abordarmos alguns conceitos bastante relevantes. Então, assim, eu estou falando muito de formulários de sistema. O que são esses formulários de sistema? São as telas padrões fornecidas pelo SAP. Então, a gente viu ali a tela de lançamento contábil manual, mas eu tenho uma infinidade de telas do produto padrão e que é possível que sejam customizadas. Como? Através da UI API. A UI API é a DLL que a gente usa para fazer atividades relacionadas à interface. Então, com a UI API, nós conseguimos personalizar e estender a interface. É possível customizar formulários e criar novos formulários, adicionar novos campos e controles e automatizar tarefas dentro do sistema. Nós temos também a DI API e a Service Layer, que aliás até tem um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho o funcionamento da Service Layer, mas essas são utilizadas para a parte de dados. Nesse momento que a gente vai trabalhar apenas com interface, nós vamos utilizar apenas a UI API, ok? Para o desenvolvimento, nós vamos utilizar o Visual Studio 2019 com a linguagem C#. Ah, mas por que o 2019 se tem versões mais novas? Porque o Visual Studio 2019 é compatível com o B1 Studio. E o B1 Studio é uma ferramenta desenvolvida e fornecida pela SAP que facilita a criação de add-ons e customizações para o B1. Então, por conta disso, nós utilizamos o Visual Studio 2019. Agora vamos lá, vamos começar para valer. Eu já estou aqui com o meu Visual Studio aberto e nós vamos criar um novo projeto. Com o Visual Studio, nós já temos aqui a opção de projetos de SAP Business One e é ele que nós vamos utilizar. Então, eu já informei aqui o nome do meu projeto, que é Demonstração YouTube, o diretório e o framework. E é só clicar em criar. Beleza, esse aqui então é o nosso layout do Visual Studio. Aqui nós temos algumas ferramentas utilizadas quando se cria um novo form. Aqui nós temos alguns componentes do nosso projeto, como as classes, as referências e assim por diante. Vou criar aqui uma pastinha chamada Form, para a gente organizar o nosso espaço, né? Form.
E aqui dentro do form, vou criar uma outra pastinha, que é onde eu vou armazenar o formulário correspondente à tela de lançamento contábil manual, tá bom? Então, eu vou colocar o nome de form LCM. E agora sim, seguinte, eu vou adicionar aqui um novo item do tipo SAP Business One, sendo um SAP Business One System Form, ou seja, é um formulário do sistema. Mas para o SAP saber qual formulário eu quero baixar, é necessário que o formulário desejado esteja aberto aqui no SAP. Vou colocar aqui, então, o System Forms, vou colocar o nome do meu form LCM, e dou um adicionar. Vai aparecer aqui qual é o formulário que eu desejo baixar. É o de lançamento contábil manual? É sim. Formulário 392. Então, é só dar um OK, que aí eu já tenho acesso ao formulário padrão. Aqui eu posso inserir novos campos, eu posso colocar validações, posso fazer uma série de customizações, tudo bem? Nós vamos fazer uma customização, a nossa validação será aqui no botão adicionar. Por quê? Porque se ele não atender à regra de ter o projeto nas contas do tipo 4, eu não vou deixar adicionar o registro. O desenvolvimento para B1 ele é orientado a eventos. Então, eu vou aqui no evento do botão adicionar, eu vou utilizar o Pressed Before. Mas antes da gente efetivamente entrar no evento, observem que aqui eu tenho vários eventos. E os eventos eles são duplicados, por exemplo, Choose from List After, Choose from List Before, Click After, Click Before, Pressed After, Pressed Before. Por que isso? Esses eventos, eles se referem especificamente a momentos diferentes da ação. Então, o Pressed Before é antes da ação do botão. Então, no caso, eu não quero fazer uma validação que, caso ela atenda as especificações, bloqueie a ação de adicionar. Por conta disso, eu vou colocar aqui no Pressed Before. Se fosse alguma ação que fosse depois de adicionar o registro, a gente colocaria aqui no Pressed After, tudo bem? Então, eu vou dar 2 cliques aqui e ele já vai me gerar o evento que eu desejo trabalhar. Deixa eu só diminuir o zoom aqui um pouquinho. Prontinho. Outro conceito super importante é o conceito do Bubble Event. O Bubble Event tem o poder de bloquear ou permitir a continuação do fluxo. No caso, eu quero bloquear a inserção do registro caso não tenha informação do projeto. Então, quem vai fazer esse bloqueio é o Bubble Event, sendo colocado como false. Agora, se eu quero que siga normalmente, eu vou manter o Bubble Event como true. Então, vamos lá, vamos começar o desenvolvimento efetivamente, que vai dar para entender melhor esses conceitos. Então, nós vamos começar instanciando o meu objeto form, para que a gente consiga, a partir do form, ler a matrix, a partir da matrix, ler a informação da coluna que a gente deseja, tudo bem? Vejam que quando eu comecei a digitar aqui, apareceu essas duas opções, SAP Bobscom e SAP Buoycom. O que nós vamos utilizar é a Buoycom, por quê? Porque ela é relacionada ao IAPI. A Bobscom é relacionada à DI-API, que como eu já disse no início do vídeo, é para a parte de dados, tá bom? Então, nós vamos utilizar SAP Buoycom.form. Vou colocar o nome do meu objeto de oform. E ele recebe application.sboapplication.forms.activeform. Agora vamos fazer da matrix. Então, de novo, SAP Buoycom, dessa vez matriz. O meu objeto vai se chamar OMatrix, vai receber do tipo matrix, o que tá lá no meu form, ponto itens, ponto item. Aqui dentro de item a gente vai colocar o ID da matrix, ponto specific. Como que eu posso saber qual é o meu ID da matrix? Tem duas formas. Eu já tenho o formulário, né? Então, a gente pode simplesmente vir aqui e clicar na matrix, que vai aparecer aqui o meu único ID 76, ou eu posso ir lá no SAP e, se tiver habilitada a opção aqui Informações do Sistema, ao colocar o mouse em cima da matrix, também aparece ali no rodapé. Vejam ali, Form 392, item 76. Então, o ID da minha matrix é o 76, que é o que nós vamos utilizar. Agora, vamos colocar numa variável a quantidade de linhas que nós temos que percorrer na matrix
para conseguir validar a informação. Então, quantas linhas eu tenho na matrix? Eu vou saber a partir do parâmetro roundCount. Beleza? Agora, nós vamos efetivamente fazer o nosso looping, que é percorrer a matrix, porque eu tenho informação lá na linha 10, então eu tenho que conseguir chegar lá na linha 10 para falar, é essa linha aqui que está dando problema, então eu não vou deixar seguir. Então, aqui no meu for, eu vou colocar i igual a 1, i menor que a minha variável, que eu já tenho a quantidade de linhas, ou seja, a quantidade de vezes que eu quero que ele rode. Agora, eu vou atribuir numa variável, conta contábil, o valor da minha conta contábil. Por quê? Para eu saber se ela começa com 4 ou não. Para isso, nós vamos colocar sapbuicom.editText, matrix, columns, item. Aqui vai ser o meu ID da minha coluna, cells, item novamente, em que vai ser a minha linha, specific, value. Como que eu posso saber qual é o ID da minha coluna? Mesma coisa. Eu posso vir aqui na minha matrix, entrar aqui na parte das colunas e procurar aqui a minha coluna de conta contábil. Então, a conta contábil, ela tem o único ID 1. Ou eu posso ir lá pelo SAP, colocar o mouse em cima da coluna da conta contábil, que lá embaixo vai aparecer a propriedade column igual a 1. Então, vamos lá. Vai ser o meu item 1 e da minha linha I, porque vai ser a linha correspondente ao looping que está aqui no meu for. Agora, eu também tenho que armazenar numa variável a minha informação de projeto, para que possamos saber se o projeto está preenchido ou não. Qual é o meu ID do projeto? Mesma coisa, posso vir aqui, procurar a coluna projeto e ver aqui que é o único ID 16. Ou ir lá no SAP, colocar o mouse em cima da coluna projeto, que aparece ali column igual a 16. Então, a gente coloca 16 aqui e beleza. Já tenho as duas informações para fazer a validação. Agora, vamos fazer a validação então. If, se conta contábil começar com 4 e string.isNode projeto for igual a vazio, eu quero bloquear o fluxo. Então, vamos colocar aqui bubble event igual a false e colocar uma mensagem para o usuário para ele saber qual está sendo a divergência. Application.sboapplication.set status bar message informar projeto na linha aqui a gente coloca o tempo, que vai ser short e true. E beleza, o que nós fizemos aqui então? Nós criamos um addon que faz a validação das informações no formulário de lançamento contábil manual. Então, eu começo instanciando os meus objetos, verifico quantas linhas eu tenho que percorrer na matrix e começo a percorrer as linhas. Enquanto eu estou percorrendo as linhas, eu vou pegando as informações da coluna para eu poder fazer a validação da conta contábil e do projeto. Se a minha conta contábil começar com 4 e o projeto estiver vazio, eu entro na minha regra e eu bloqueio o processo. Não deixo continuar a inserção, tudo bem? Vamos testar? Vamos colocar aqui um breakpoint. O SAP está rodando normal, vou só fechar esse formulário. E é só clicar no botão iniciar. Vou abrir a tela de lançamento contábil manual. Eu não vou me importar com o tipo de conta que eu estou colocando, tá bom? Vou colocar qualquer conta e qualquer valor.
10. E agora eu vou colocar uma conta contábil que começa com 4 para poder entrar na minha validação. Beleza? E eu não vou informar o projeto, porque eu quero que dê erro, tá bom? Então, clico aqui em adicionar, vamos lá. Então, a gente começa aqui passando nos nossos objetos, quantidade linha, quantidade igual a 3. Por que 3? Eu só tenho 2 linhas informadas lá, porque ele já cria a terceira linha. Mas lá no nosso for, a gente tratou para a gente não ler essa terceira linha, a gente só vai ler essas 2 linhas com dados. Então, eu entro aqui no meu for, o meu i começa com 1, e ele tem que entrar enquanto o meu i for menor que 3. A minha conta contábil, a primeira linha começa com 1 e o projeto está em branco. A minha conta contábil começa com 4 e o projeto está em branco? Não, a minha conta contábil está começando com 1, então ele não entra aqui nesse if. Vamos lá para a próxima linha. A minha conta contábil começa com 4 e o meu projeto está em branco. Então, a minha conta contábil começa com 4 e o meu projeto está em branco? Sim. Então, entra aqui no meu if, bubble if igual a false e dá a mensagem de erro. Vamos dar um continuar aqui, ir lá no SAP e olha a mensagem de erro. Informar projeto na linha 2. E eu posso clicar aqui no adicionar várias vezes, que sempre vai ficar dando essa mensagem de erro. Não vai deixar fazer a inserção. Vamos colocar um projeto aqui e tentar fazer a inserção. Vou até tirar o breakpoint, deixar executar, e aí a gente consegue ver que, atendendo a regra de ter o projeto, a gente consegue inserir o lançamento contábil manual normalmente, beleza? E importante, visto que essa regra está no add-on, só vai funcionar essa validação se o add-on estiver rodando, tá bom? Seja assim pelo Visual Studio ou rodando, né, efetivamente instalado aqui no SAP, tudo bem? E é isso, pessoal. Espero que seja de auxílio para esclarecer dúvidas ou até auxiliar quem estiver precisando fazer uma demanda semelhante. E se alguém tiver sugestões de como fazer de formas mais eficientes, compartilhe nos comentários também, porque eu também tenho muito interesse em aprender cada vez mais. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.